Olá, a 33ª parábola contada por Jesus na Bíblia é a parábola das 10 virgens. E ela está lá no livro de Mateus, capítulo 25, dos versos 1 a 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todos ficaram sonolentos e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: Dê a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: porque então, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Ao longo do tempo, né, grandes teólogos, muitas pessoas aplicaram várias interpretações sobre essa parábola das 10 virgens. Mas todos concordam que o noivo é Cristo. Todos concordam, todos unanimemente concordam que quem o noivo ali nessa parábola é o próprio Cristo. Agora, sobre o direcionamento dessa parábola, né, alguns defendem que se aplica aos judeus, outros se aplicam a todos, né, da fé. Bom, enfim. Agora, a figura do azeite, ela também é um pouco discutida, mas o que mais a gente percebe é que representa ali o azeite, o Espírito Santo de Deus. Outros dizem que é o amor, né? O amor, outros dizem que é a graça de Deus. Eu gostaria muito de deixar como o Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus revela o amor e revela a graça. Então, o sono que acometeu aquelas virgens ali, por exemplo, né, para alguns também dizem que é a morte física, outros dizem que é uma fraqueza espiritual e ainda outros defendem que o sono apresenta apenas uma demora, né, da vinda de Cristo. Enfim, o que a gente percebe aqui é que todas as 10 eram virgens, e virgindade naquela época era simbolizado, tem uma simbologia de religiosidade, tem uma simbologia de religião. Então, a gente percebe aqui que todas eram religiosas, né? Então, se virgindade se refere à religiosidade, claramente podemos perceber então que a religiosidade não poderá nos salvar. A religião não salva ninguém. Então não basta ser virgem, não basta ser religioso. Temos que ter o quê? O azeite. Temos que ter o Espírito Santo de Deus. As loucas virgens, né, as imprudentes, elas não levaram azeite. Então tiveram suas lâmpadas apagadas. Você percebe, né, que é impossível humanamente separar as pessoas, por exemplo, dentro de uma igreja. Ah, aquela tá salva, aquela não tá salva, aquela tem azeite. Então, humanamente é impossível você olhar e falar quem é quem, mas a gente percebe, a árvore se percebe pelos frutos. O próprio Cristo disse isso. Então a gente percebe que as mesmas virgens, as mesmas pessoas frequentam as mesmas igrejas, ouvem os mesmos sermões, os mesmos louvores. Alguns se destacam fazendo alguns prodígios religiosos, algumas tarefas religiosas, alguns oram fervorosamente, alguns são mais afincos com as atividades da igreja, né? Mas muita gente pode enganar a pastores, líderes, membros, pessoas, mas o que vale é o coração. A Deus não se engana. A gente percebe que quando as lâmpadas se apagaram, por um lado inicial, é muito difícil perceber, né, quem são as prudentes,
e quem são os insensatos. Mas há uma grande diferença que torna claro aqui visível, que ao apagar as lâmpadas, o cristão nominal, aquele com a sua fé histórica, aquele que não conseguirá manter a sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. A sua hipocrisia, a sua religiosidade, a sua aparência de nada vai adiantar para iluminar o caminho a Cristo. Quando a gente olha, né, para a lua durante a noite, a gente fica admirado com aquela lua, a gente fica admirado com aquela luz da lua, mas logo de manhã, aquela lua, pouco importa, a gente não vê nada. Então a gente percebe que ela reflete uma luz que não é dela. Então a fé histórica, ela é assim, ela brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da fé verdadeira, da fé salvadora. O azeite é pessoal, como a gente já disse, né? Nesse ponto aqui, os estudiosos dizem que é o Espírito Santo, é o amor. Mas uma coisa eu quero dizer, aquele que não tem o azeite não será salvo. O azeite não pode ser, inclusive, obtido por um esforço. Eu entendo que é pela graça que nós somos batizados no Espírito, pelo Espírito Santo, para boas obras, e a gente começa a ter essa fé salvadora. Enfim, a gente também percebe aqui que existem duas coisas importantes: a prudência e a vigilância. Temos que ser prudentes e temos que ficar vigilantes. Muitos pregadores, de maneira equivocada, eles pregam apenas as virgens loucas, que as virgens insensatas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Todas estavam dormindo. Então a gente percebe que o sono aqui não é um sinal de loucura, ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas, certo? Porque todas dormiram. O que a gente percebe aqui é que nós temos que vigiar. E se a gente vigia, a gente ora. Se a gente vigia, se a gente ora, a gente tem prudência. Então a gente tem zelo, né? O zelo pelas coisas, zelo pelo seu carro, o zelo, mas precisamos vigiar nas coisas que são espirituais. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento, mas na verdade vigiar é estar preparado para a volta dele. Isso até parece ser a mesma coisa, mas não é. Essa parábola nos ensina tal diferença que as virgens esperam o noivo a qualquer momento, mas as prudentes, as virgens loucas, elas esperam também o noivo, mas as prudentes, elas esperam a todo tempo. Elas tinham azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera, elas vigiaram. Que nós possamos aqui estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, a ponto de nós olharmos para o próximo, a ponto de nós não nos envaidecermos pela religiosidade que está dentro de nós, a ponto de olhar para o outro e falar, aquele é um ímpio. Não, a ponto de nós olharmos para aquele e falar, aquele é meu irmão. Eu preciso mostrar para ele o caminho, a verdade e a vida, porque o noivo vai ver. Cristo está aí, às portas, que nós possamos estar preparados e que Deus te abençoe.